primeiro, obrigado pelo tempo. Primeiramente, uma introdução sobre você, seu nome, de onde você veio, onde você estuda, o que você trabalha e sua função na SPBF. Eu sou Antônio Costa, sou professor na Universidade de São Paulo, no Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, então estou envolvido diretamente na organização do evento desse ano e dos últimos anos todos, né? Sou físico de formação, fiz graduação em Física no Instituto de Física de São Carlos, da USP, de São Carlos. Depois fiz a pós-graduação também no Instituto de Física de São Carlos, com um período de doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell. Depois fui contratado lá em São Carlos, comecei a carreira lá, fiquei uns 10 anos em São Carlos e aí fui para Ribeirão Preto, que é onde eu estou hoje. Qual a importância que você dá para esse tipo de evento, para a ciência no geral e para a física biológica principalmente? Olha, na cerimônia de abertura ontem, né, eu mostrei lá a ata da Assembleia Inaugural da SBBF, que aconteceu em 1936, né? Então a SBBF é a sociedade científica mais antiga do Brasil, né? Ano que vem então completa 90 anos. E na ata inaugural da SBBF tem uma mensagem, né? Tem lá, eles descrevem, né? Quais seriam os objetivos dessa associação, né? Então os colegas se reuniram, acharam que era importante então juntar pessoas interessadas no tema de biofísica para discutir o assunto e para ministrar cursos e congressos. Você veja, desde o início, né, em 1936, já se reconhecia o papel de que para você fazer ciência, pesquisa de qualidade, você precisa juntar as pessoas, né? Então, hoje em dia, eu acho que isso é mais verdade do que nunca, né? Então, fazer ciência não é uma atividade individual, necessariamente. Claro que há áreas do conhecimento em que o trabalho individual acaba sendo mais comum, mas nessa área de biofísica, o trabalho em grupo, né? Um time de pessoas é muito importante. Então, esse tipo de evento serve justamente para você juntar as pessoas, né? Você trazer as pessoas para um determinado lugar e aqui a gente fica por alguns dias concentrado no que está sendo acontecido, a gente vai ver o que está sendo produzido na fronteira do conhecimento naquela área, né? Você vai nos congressos, claro, que te interessa, que tem sobreposição com suas linhas de pesquisa, e apresentar os seus dados para a comunidade e fazer essa troca de conhecimentos, de experiências, ouvir opiniões que de repente contradizem aquilo que você está mostrando, né? Então, esse debate, né? Essa troca de ideias, de informações e de experiências é muito importante para a gente avançar o conhecimento, né? Faz parte do processo de produção de conhecimento, você apresentar para a comunidade o que você descobriu, né? Suas hipóteses estavam corretas, e ouvir qual é a avaliação dos colegas, né? Isso é fundamental. E aí isso acontece aqui nas palestras, né? Como esse teatro, ou durante a sessão de apresentação de pôster, ou ali no café que a gente estava agora. Talvez o café seja um momento essencial ou mais tarde vou sair para jantar com o pessoal. Então acho que é isso, né? Esse tipo de atividade, congresso, então é uma parte fundamental do processo. Fundamental. Agora uma passagem de tempo, assim, como você viu a evolução da área da psicológica desde quando você começou a trabalhar com isso e como você vê ela no futuro, como você acha que ela vai evoluir e como a SBBF pode ajudar nesse processo? A SBBF acho que tem ajudado desde sempre, né? Então eu acho que é inegável o avanço. Primeiro, esse é fácil de dizer, né? Em termos de evolução dos métodos, né? Então, tanto métodos mais computacionais ou teóricos. Computacionais, hoje a gente está aí nesse boom da inteligência artificial, que a gente até vislumbrar é meio complicado, né? Sei lá onde é que isso vai parar, né? Mas e nos métodos experimentais também, né? Então a gente conseguiu avançar tremendamente e com o avanço na capacidade que a gente teve de monitorar processos, a gente pode fazer perguntas cada vez mais sofisticadas, né? De detalhe, né? De descrever sistemas com um nível de complexidade cada vez maior, né? Então você vê hoje aqui várias palestras, você percebe as pessoas da área, por exemplo, de biofísica de moléculas, ou que trabalha estudando o comportamento de uma molécula,
tentando integrar os seus dados com o pessoal que trabalha num nível organizacional maior, né, no nível celular. Então hoje quem faz moléculas tenta chegar para interagir com quem está na célula, e quem está na célula está sempre atrás de identificar quais são os determinantes moleculares, né? Então eu acho que isso avançou muitíssimo nos últimos anos e é uma diferença marcante comparado com, sei lá, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás a gente escolheu, sei lá, uma proteína e estudava essa proteína e isso já te garantia aí um nível de produção ou de né, geração de conhecimento que dava para você tocar suas coisas, fazer sua carreira. Hoje em dia todo mundo quer mais, né? Não interessa mais estudar só uma proteína, mas eu quero saber como é que são as interações dela com outros, formação de complexos, como é que essa proteína se comporta dentro da célula e a célula, então, né, eu acho que essa evolução de escalas aí, né? De tamanho e de tempo é marcante, né? Eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar, né? A juntar esses mundos, né? Molecular com celular, com o nível de organismo, afinal de contas é isso que a gente quer, né? Ou seja, descrever o comportamento da vida, dos seres vivos, né? Em todos os níveis, né? E a gente vai descobrir, por exemplo, quando você faz isso, em muitos casos, a soma, o todo não é igual à soma das partes, né? Certo? Então, essa é uma área também que está aparecendo bastante hoje, os tais dos fenômenos emergentes, né? Você descobre quando você junta todo mundo, não é só como se fosse somar, tem coisa que aparece lá pelo fato de estarem juntos, né? Eu acho que a gente anda por aí, né? Tá certo? Então, essa física biológica, principalmente a de moléculas, você vê todo mundo aí numa tentativa de aumentar o nível de complexidade organizacional dessas moléculas. Uma pergunta mais íntima, como você se sente sendo presidente da SBF? Cara, eu já tô nessa posição, essa é a terceira vez que eu sou presidente. Hoje tem a Assembleia, a nossa chapa é a única que está inscrita, é capaz que a gente vai estar de novo a quarta vez. Eu acho que assim, quando eu fui presidente a primeira vez, eu imaginava que eu ia ser mais uma só, porque é o normal, né? Os mandatos são só de 2 anos na SBF, então é mais curto, né? Mas eu acho que assim, na hora que você vê a coisa construída e andando, que você se envolve e recebe um feedback positivo das pessoas de que aquilo está sendo importante para eu avançar no que eu estou estudando, ou na minha formação, aí você fala, olha, eu acho que a gente tem que continuar, né? E tem que sempre ter o cuidado de deixar uma situação bem sedimentada para os que vêm depois poderem continuar sempre tentando melhorar o trabalho da sociedade, né? Tá? Então, na abertura ontem do nosso evento, vocês viram lá, a gente anunciou, então esse ano, por exemplo, a gente tem um recorde de participação de pessoas aqui, né? Nunca tivemos um congresso da SBF tão grande quanto esse. Um recorde da apresentação de trabalhos na forma de pôster e acho que também um recorde de número de simpósios, de atividades, né? Então, assim, sempre tentar fazer com que essa coisa fique consolidada, né? Tá certo? Não necessariamente, eu quero chegar a ter 3 mil pessoas, não é isso, né? Não precisa crescer infinitamente, mas manter o nível de qualidade, né? Chegar numa posição consolidada, acho que a gente está hoje nela, e manter principalmente o nível de qualidade daquilo que é apresentado aqui, né? Ou seja, quem que a gente convida para vir aqui, como é que são os trabalhos dos posters, se as pessoas que estão aqui, se realmente está fazendo a diferença, vocês terem vindo aqui no congresso, ouvir ou participar, porque você voltar para o laboratório e for desenvolver o seu projeto, se fez uma diferença ou não fez? Essa é uma pergunta importante, né? Então, enquanto a gente achar que sim, e for possível, a gente continua, né? Acho que é por aí. Eu acho uma pergunta, mais você quase respondeu ela, que é como a SBF ajuda a formação do futuro físico, de quem está fazendo o trabalho, quem está produzindo ciência, e como atrair um novo público que não conhece a área. A gente sempre, assim, a gente tenta identificar temáticas, né, que aparentemente que talvez não tenham ainda encontrado um fórum adequado no Brasil para discussão, então a gente fez isso há algum tempo atrás com o pessoal de biofísica computacional, né? Então eles iam lá em alguns encontros que eram específicos dessa área, mas por alguma razão, os encontros acabaram migrando para uma temática
uma parte desse pessoal não estava interessado, e a gente acabou então criando aqui dentro, através da ajuda dos amigos aí que a gente chama, então traz essa comunidade para cá, organiza um simpósio, traz um convidado de fora importante, de forma que você traga, né, esse público para cá. Então essa é uma maneira, identificar áreas que ainda estavam buscando um fórum para essas discussões, né? Então essa é uma. A outra, eu acho que a biofísica, a física biológica é curioso, porque é uma área que a gente não tem cursos de graduação assim, né? Biofísica, a gente tem um curso de graduação lá no Fundão, né, na Federal do Rio de Janeiro, só. E aí os alunos de graduação que vêm aqui, ninguém... É diferente você ir no congresso eu vou no congresso da Sociedade Brasileira de Química, ou Sociedade Brasileira de Física, tá certo? Esses congressos, há os cursos de graduação nessas áreas que naturalmente atraem os alunos dessas áreas, né? Então a biofísica não tem isso, né? Então, por um lado é uma dificuldade, porque não tem essa associação direta, por outro gera uma oportunidade, porque aí você pode agora, então, eu vou tentar atrair os alunos que vêm dessas áreas todas, né? E aqui tem, né? Então, tem os alunos da física, da química, da biologia, da bioquímica, né? Então, identificar esses nichos aí, trazer, e a gente sempre faz parcerias, né? Então a gente sempre tenta apoiar, principalmente o pessoal da graduação, a participar do nosso evento, pensando no futuro, né? Para onde que vai, quem que vai continuar fazendo esse negócio, quem que vai tocar, né? Que são vocês aí, né? Sabe? Acho que é isso.